Oi, oi, pessoal, terceiro episódio do NutriCast, e hoje eu trouxe uma convidada, assim, que a gente já tem ali uma intimidade, algum certo tempo, né? A gente vira e mexe acaba se encontrando nas festas de família, por conta da pandemia, né? Já tem um tempinho que não tem essas festas, não tem comilança nem nada, mas ela é uma mulher que eu tenho certeza que você que tá aí vai se identificar com a história dela, vai se identificar com a profissão dela e com todos os sobe e desces de mãe profissional, que você que está aí do outro lado da câmera, com certeza já deve ter passado. E hoje eu trouxe aqui para contar a história para vocês, para dividir um pouco da experiência dela com emagrecimento, a Valquíria. Tudo bem, Valquíria? Tudo bem, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Vai ser um dia que a gente vai querer te ouvir, você vai compartilhar a sua história. E eu começo perguntando para você lá da sua infância, se você lembra de algum momento ali com 7, 8 anos, se você tem memória, né, dessa sua idade, ou 10, 12 anos ali já entrando na adolescência, se você era uma pessoa, uma menina ali que já brigava com a balança, como é que era? Você lembra como é que era o seu estado físico, o seu estado nutricional? Conta pra gente. Lembro sim. Porque hoje eu tenho 42 anos, então eu sou de uma geração que a criança bonita e saudável era uma criança gorda. Nossa, olha só. Né? Então eu já nasci grandinha e de lá para cá só foi aumentando. Então não tem uma fase em que eu falo, naquele período eu fui magrinha. Então toda a família também tem uma característica genética que nós sabemos, né? Que influencia. Então sempre fui gordinha e para piorar ainda a minha situação, eu sempre tive um tom de pele amarelado. Devido a uma mistura de raças, enfim, que depois, na adolescência, eu fui atrás e descobri. Então, eu fui vítima da medicação caseira. Olha, eu tomava muito chás de ervas, garrafadas, gemadas, por conta do meu tom de pele. Quina com ruibar, olha, tudo que você imaginar eu tomava por conta do tom de pele. E, obviamente, que isso aí contribuía com o sobrepeso, né? Eu até entendo a minha mãe, hoje que eu sou mãe, eu entendo, mas ela chegou ao ponto, assim, ao desespero de passar margarina com açúcar e me pôr no sol para eu tomar um sol, para dar uma dourada, porque acho que era tanta gente incomodando ela, porque realmente até o tom da minha mão era amarelada. Então, eu sempre fui na escola, sempre ouvi todos aqueles apelidos que desnecessário repetir aqui, mas como eu disse numa conversa que a gente teve, nunca deixei me desrespeitarem. Mas naquela época eu resolvi a minha forma, né, o meu modo. Mas eu não deixava que me desrespeitassem. Então, não vou nem falar aqui para não ensinar as crianças de hoje em dia, mas eu resolvia do meu jeito. E aí tinha todos aqueles apelidos, né? Mas aí acabou que as pessoas tinham medo de mim e não me falavam mais, com o tempo, né? Você se impunha, né? Não deixava. Não deixava. Até porque, né? Já que eu já tinha um tamanho, eu ia fazer um bom uso dele. Isso, tá certo. Foi bem isso. E eu sempre fui uma pessoa assim, não sei se é característica de mim, mas toda dificuldade em que eu tenho, eu pego ela como um suporte para eu superar, para eu melhorar. Do limão você faz uma limonada, né? Sempre, toda a situação eu procuro fazer isso, aproveitar ali o que eu tenho para melhorar de alguma forma. Sim. Então, nunca deixei que me desrespeitassem. Isso é ótimo. E aí, com o tempo, as pessoas me respeitavam, nem que seja por medo, né? Sim. Aí a Valquíria foi crescendo, se tornou adolescente. Naquela fase, assim, 16, 17 anos, você lembra mais ou menos como é que era? Antes dos 16, por volta dos 14, foi um período que eu lembro que eu fui menos gorda. Mas eu tenho um porte físico. Qual que é a sua altura, grande, mais ou menos? Eu tenho 1,70. Olha aí, para uma mulher, né, 1,70 já é ali uma média alta, né? Normalmente as mulheres 1,60, né, de altura é o padrão para mulher. Uma mulher com 1,70 já é considerada, né, uma altura alta. Por mais que para homem não é, mas para mulher 1,70 já é alto, né? Ossos de médio a longo. Então, tudo isso ainda, então, né? E a minha estrutura óssea também sempre foi um pouco maior do que o padrão feminino. Então, ombros largos, muita gente pergunta, você faz natação? Na adolescência, né? Você faz natação? Eu falo, não, e nem nadar eu sabia. Teve até aos 15 anos, eu ganhei um relógio feminino, todo dourado, e quando eu fui pôr no braço,
Não abotoava. Meu Deus. Outro trauma, meu sonho era uma Raider rosa. Olha, mas a Raider rosa ia até o 38 e eu já calçava 39, com uns 10 anos. Eu já calçava 39, ficava as pontas do dedo de fora. E aí não tive uma Raider rosa. Mas eu acho que hoje já deve ter aí no mercado. Hoje tem, mas na época não tinha. Já não vai matar o gostinho, né? Já vai ser mais a mesma coisa. Aí por volta dos 14, na fase do estirão, do 14, 15 anos, que é uma fase assim que eu era não era gorda, mas eu me considerava, nunca me vi magra assim. Porque a gente é muito daquilo que a gente vê também, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Uma coisa assim, eu estar dentro do padrão estético, dentro do peso adequado ou não. Outra coisa é isso te fazer bem ou não. Era alguma coisa, isso te incomodava? Independente de você saber, não, olha, meu peso não tá legal, mas pra mim isso não tem problema nenhum. Como é que era pra você? Na infância me incomodava por conta dos apelidos, né? Mas aí depois não me incomodou mais porque eu coloquei isso como algo para eu ser diferenciada na escola. Sim, Então, vou aproveitar minha estrutura para aqueles que querem. Então eu usei em meu benefício. Sim. E sempre foi assim. Aí na adolescência que deu essa fase, que deu um estirão assim, que eu era um pouco mais magra, mas nunca fui muito, nossa, como ela é magrinha. E aí, para me ajudar, assim, o meu corpo, ele é bem proporcional. Então, glúteo, altura, coxa, ombro largo. Então, acaba não ressaltando tanto tipo, o peso a mais, que eu sempre tive. É aquele negócio, né? É um peso bem distribuído, né? Não é um peso ali concentrado na barriga, né? Que isso para homem é maravilhoso, né? Às vezes incomoda a mulher, mas para homem é isso que o homem quer, uma mulher bem avantajada. A gente que é mulher fica assim, nossa, né? Mas para que uma coxa dessa, um bumbum desse, né? Mas quando a gente pensa ali na questão do acasalamento, é isso que vai fazer com que a gente seja destaque, né? Entre as outras. Nunca fui muito, não. Olha aí. Isso aí nunca foi vontade pra mim. Eu sempre não. Eu sempre voltava das amigas todas, eu sempre voltava sozinha. Acho que eu representava mais medo do que atração. Gente, mas isso são detalhes que acontecem, né? Faz parte. Vamos lá, então. Aí, quando a Valquíria completou ali seus 18 anos, né? Acabou... Você se lembra se com 18, 19 anos você já trabalhava, já tinha profissão? Sim, como é que era? Com 17 anos eu entrei na faculdade, né? E aí também foi um período que eu emagreci, como era muito integral, a gente ficava muito tempo na sala, então era um período, assim, nos primeiros anos que eu tava num peso... o sobrepeso mesmo chegou a mim depois dos filhos. Sim. Assim, esse de excesso, assim, de prejudicar a minha saúde, de prejudicar o meu rendimento, de me gerar cansaço, foi após a maternidade. A maternidade. Você se lembra quando... hoje você tem 2 filhos, né? A primeira você teve mais ou menos com que idade? Com 26 anos. 26. Nossa, 26 idade anos. Boa, né? Idade boa. Pra gestação. Eu fiz 26 anos, tive ela em junho. E aí também, quando eu engravidei, eu tava... assim, não era magra, tava num peso que a minha pressão arterial também não teve interferência. Mas no segundo filho eu já estava... Quando eu engravidei, eu já estava muito acima do peso. E aí já teve problema na pressão arterial, já tive que estar os problemas controlando que o alguma coisa traz, né? Pra saúde em si, né? Não era nem estético. Porque eu já estava com 30, né? E muda muita coisa, né? Sim, com certeza, né? O metabolismo e tal. Hoje, só para o pessoal se situar, hoje você tem que idade? Estou com 42, não. Eu sempre erro isso. Tá. Aquela cara não 41. Não mostra. Tá. 41, olha. Hoje eu estou com 41 anos, indo para os 42 agora em dezembro. E o segundo filho veio a partir com dos 30 anos, né? E entre uma gestação e outra, você se lembra qual que te trouxe, assim, mais dificuldade em sensação? Ao cansaço, em sensação até o básico ali de cuidar do filho? Ou qual foi a gestação que te trouxe mais problemas de saúde? Então, exemplo, né? Açúcar alto no sangue, né, que pode dar ali gerar o diabetes gestacional, a pressão arterial ali irregular, que pode trazer uma pré-eclâmpsia, né? Enfim, você teve alguma dessas situações? Na segunda gestação, na segunda. Foi bem mais difícil, porque eu já engravidei acima do peso. Porque depois que eu tive a minha filha,
Porque eu já trabalhava 2 períodos, 3 períodos, aliás. Só para o pessoal entender, qual que é a sua profissão? Eu sou professora de Biologia da Rede Estadual Municipal. Ai, que legal. Desde os 26 anos que eu estou na rede. Antes de casar, eu já era professora. Era professora, né? Então, pessoal, o que a gente tem que pensar? A gente tem aqui uma mãe, a gente tem uma profissional, 3 períodos, e a gente tem uma mãe profissional que na segunda gestação dela, ela já trabalhava em 3 períodos. Na primeira gestação já trabalhava. Já trabalhava? Olha só. E aí na segunda gestação, depois dos 30 anos, porque é normal, a pessoa que está no peso adequado, ter uma gestação depois dos 30 anos, pode ser que surjam alguns probleminhas. Quando a gente tem um sobrepeso, né, junto com a gestação, esses probleminhas ficam um pouco mais pesados. Não é que a mulher não vai conseguir sair daquilo, não vai conseguir resolver. Sim, a gente até tem uma prova viva aqui de que foi possível resolver. Só que isso se torna mais árduo, dolorido e leva um tempinho maior, né? Que é isso que a gente vai acabar conhecendo aqui da Valquíria, como é que ela fez, né, para sair dessa gestação que foi difícil. E, né, depois de um tempo, o seu segundo filho tem quantos anos hoje? Hoje ele está com 11 e ele nasceu prematuro, justamente também por conta disso, do da peso, pressão. né? Ele nasceu de 32 semanas, ele ficou em observação só um dia, né? Mas olha mesmo assim ele nasceu com 2,7 kg, não chegou a ficar em incubadora, nada, que legal. Já era grande. Porque 32 semanas assim, a gente tem ali, aquele medo, mas... 28 semanas. 28 semanas. Nossa, ele nasceu com nasceu muito bem. Nasceu grande. Que a minha filha foi 38, 36 semanas, nasceu com 3,750 e 50 centímetros. Então, são bebês grandes, gestações, né? Muito boas, E não tive né? diabetes, nenhuma das duas. É porque nasceram grandes mesmo. Que legal. Gestação muito boa. Por mais, né, que foi um período de tempo um pouquinho mais curto, mas foi o suficiente para, né? Aquele negócio, a natureza é sábio, né? Sabe a que gente vai adaptando. Sim. E aí, depois dessa sua segunda gestação, você lembra o seu peso? O que você atingiu de peso? Bem mais de 100. Eu não tenho nem muitas fotos porque daí chega um momento... Eu nunca gostei muito de tirar foto. Já por conta disso, porque eu sempre me achei... Não ficasse comparando, né? Eu evito coisas que me engordam. Foto, espelho, balança. Mas eu não tinha. Até mesmo porque não tinha, né? Era... mais difícil, né? Sim, hoje em dia a gente tem... todo mundo usa, né? Então, assim, uma família mais humilde, a gente não tinha máquina fotográfica, então tem algumas fotos da adolescência, algumas mas muita foto, assim, eu não tenho. Até da minha primeira filha, não tenho muita foto, por conta dos celulares que vieram surgindo e tal. Diz, né? Não tenho muita foto. E eu nunca gostei de tirar muita foto. Até que hoje é difícil, eu fico procurando alguma foto para eu comparar, fazer aqueles antes e depois, mas quase não tenho fotos. Aqui eu tenho que alguém tirou e depois me enviou, mas minha mesmo, assim, nunca... Eu tirava foto, mas quando eu via a foto, eu não gostava do que eu estava vendo. Só que eu não me via da mesma forma que estava na foto. Olha que então, assim, é porque a gente não percebe quando chega determinado peso. Você não gosto disso que eu tô vendo, mas também, assim, não sei o que tá me incomodando ali pra eu não gostar. Só quando eu tirava alguma foto que eu via na foto, eu não gostava do que eu tava vendo. Mas eu, olhando no espelho, quando eu me arrumava ou para sair, eu não percebia. Eu usei manequim 56, 54. Na gestação do meu filho, eu quase não conseguia encontrar roupa que servia em mim, né? Então, aí eu comecei a perceber, mas também, assim, a gente percebe, mas... Nada que te dá o start pra falar, opa, exatamente. Isso, tem né? que ter aquela mudança, aquela chave, né? A virada da chave, o start. É até aquele e não negócio. chegou. Me incomodava, eu ficava chateada e falava, nessas indústrias não fazem roupa pra gente grande. Até tem, mas era um preço muito, né? Lá, exorbitante. Não, e hoje é muito mais popular as lojas plus size. Não tinha isso, né? Meu filho tem 11, quase 12, então não tinha. 12 anos. É muito recente. Muito acho que recente. 5, 7 anos a gente coloca em loja plus size, né? E outro detalhe, eu acho que vale a pena a gente pensar assim... eu acho que tanto eu quanto você, a gente vem assim de famílias que, se a pessoa não é de família de médico ou nutricionistas, muito difícil a criança vai escutar, olha filho, isso aqui é sobrepeso, aquilo é obesidade, isso é um peso adequado. Não existe essa conversa. Então, assim... E é que nem também, hoje em dia, os projetos proporcionam muito esporte.
nas praças, nas escolas, no contraturno. Na minha escola, o esporte apenas na educação física. Igual na minha que ninguém me chamava porque eu não era habilidosa. No vôlei, nem no futebol. Só na queimada por conta da força que eu tinha, né? Mas no vôlei a minha força não dava certo, porque a bola explodia, sumia. E aí demorava até alguém buscar a bola. Então no vôlei ninguém me escolhia. No futsal eu já não tinha tanta habilidade, né? Então assim, o esporte não fez parte da minha infância, nem da minha adolescência e nem da minha idade, assim, até os meus 36 anos não fez parte da minha vida. Foi fazer parte depois dos 36 anos. Eita, isso aí é algo interessante da gente saber. Como é que você entrou nesse esporte? Aí hoje, meus filhos, tudo quanto é esporte que tem, porque assim, a gente tem que saber o que nós gostamos. Sim, E só tem como a gente saber fazendo. Fazendo, sim. Então, eu fiz tudo quando... Pode já... Sim, o que você quiser falar. Quando eu comecei a precisar de uma mudança de vida, eu comecei a entrar em tudo que tinha para fazer. Né? Dança, musculação, caminhada, tudo que falava. E eu fui para a gente saber o que você gosta, o que você não gosta. Né? Quando você pensou assim, preciso mudar, não quero ficar mais olhando as fotos, não gostar do que eu vejo e deixar de tirar foto só porque eu não estou gostando, né? É a partir de hoje que eu vou buscar, né, um esporte que eu me identifico, algo, né, para me movimentar, que eu me identifico, para eu poder mudar, né, o estado ali, o visor da balança, enfim. Você lembra mais ou menos ali, ou a idade, ou você, uma festa, alguém me falou, foi nesse dia que a pessoa me falou isso, que eu falei, não aceito mais, ou foi de você com você mesmo, dormi, acordei. Eu falo que foi sorte, porque assim, eu trabalhava em uma escola que tinha um projeto de sexto tempo. Legal. Aí, esse ano, iniciou esse sexto tempo. E, assim, eu sempre comi de manhã. Se eu não comer de manhã, Não vive. Ixi, não consigo. Então, eu levanto, eu já como. Né? E aí, esse sexto tempo, a gente saía 12h20. Chegou, teve alguns dias nessa escola, e aí no meio da manhã eu não comia, não levava o meu lanche, não preparava nada. Licença alimentar, e a professora tendo que ficar falando muito tempo. E por conta do hábito também, né? Então dava 11h30, eu estava almoçando a minha marmita inteirinha, aquelas de isopor era uma inteira. Ainda o restinho do meu marido, ele comia, sobrou, juro pra você. Era uma marmita, acho que eu comia mais de 1 quilo, né? Então, eu comia a minha marmita, comia o restinho da marmita dele. Então, eu falo que a minha mudança foi uma sorte, né? Porque eu trabalhava numa escola que ela começou com um projeto de sexto tempo. E esse sexto tempo acabava 12h20 as aulas. E aquele hábito alimentar, eu comia de manhã, mas eu não tinha o hábito de levar o meu lanche, alguma coisa no meio da manhã. E aí, a gente acostuma comer naquele horário. Então, teve algumas vezes de eu ir na cantina, na cozinha da escola e falar, tô com uma queda de pressão, pode me dar uma bolacha? Porque eu tava tremendo de fome. Era 11h40, meio-dia, e eu tava tremendo de fome, por conta do hábito, muito tempo sem comer, enfim. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a comer no meio da manhã. Quando eu chegava em casa para almoçar, eu começava a comer a salada, a carne, eu já, tô cheia. Que isso? Né? Aí ia para a escola, e como eu tinha um intervalo muito curto, 1 hora eu tinha que estar em outra escola, só que era perto da minha casa, né? Então, eu comia ali a carne e a salada, tô cheia, dava até tempo de eu dar uma descansadinha, e comia muito rápido também, não tinha mastigação adequada. Direito, né? E aquela correria, aquela vida de sobre... 3 turnos, né? Sobrecarga, né? E a gente não percebe, eu não me via, né? Aí, com o tempo, as meninas... Aí, 3 horas eu tava com fome, porque eu comi menos na hora do almoço, aí eu acabava comendo, às vezes, na escola mesmo. Aí, à noite, que era mais difícil. Então, eu chegava em casa... Aí, como eu comi 3 horas, eu já não estava também com tanta fome. Né? À noite. Então, eu chegava, eu comia um pão ali... Eu comia o que tivesse, às vezes jantava, uma fruta, mais algumas coisas, né? Então, você chega meio que comendo muita coisa, e aí faz para as crianças, já come também, né? Sim, faz uma janta para eles, eu janto também, né? E aí as pessoas começaram a falar, nossa, Val, você está emagrecendo, o que você está fazendo? Eu estou emagrecendo? Eu não percebia também.
Sim. Aí eu falei, gente... E aí eu falei, não tô não. Como aí assim, veio outro, mais, mas tô comendo de manhã, tarde. E, como não era o objetivo, eu não percebi. Sim. E eu nem pesei, não fiz um acompanhamento, nada. Foi acontecendo. Por isso que eu falo que foi sorte. Aí vem outra pessoa, caramba, você tá magra, hein? Eu tô. Aí eu comecei a perceber pelas roupas, né? Então, a gente percebe pelas roupas que já está ali um pouco frouxas, né? Eu falei, gente, eu tô emagrecendo, né? Aí eu fui parar e pensar o que estava de diferente. Aí eu percebi que tinha mudado a minha alimentação. Né? Aí o projeto terminou, amém, porque era muita correria, mas a partir daquele projeto já mudou o meu hábito alimentar. Então eu comia no meio da manhã, almoçava, comia no meio da tarde e na janta. Aí, o que eu fazia? Falei, não, já que eu estou emagrecendo, as pessoas estão me elogiando, eu vou comer uma fruta. Né? Aí eu comia uma fatia de mamão. Falei, nossa, mas ainda estou com tanta fome. Comia outra fatia, comia meio mamão, aí dava uma esperada, assim, comia um mamão inteiro. Aí meu esposo falou, o que adianta comer um mamão? Tem que comer meia fatia. Eu sou da área da biologia, sou professora de biologia, eu tinha noção da alimentação. Falei, realmente está errado. Mas antes eu comer um mamão do que comer outra coisa. Mas realmente você está certo. Está errado eu comer uma mamão inteira. Eu tenho que colocar alguma outra coisa. Aí eu procurei a nutricionista. Procurei duas. Nossa, mas o cardápio era milenar. Isso que eu ia falar. Conta pra nós sua experiência. Nossa. Você foi em duas, né? Fui em duas, Como é que foi a primeira? A primeira, quando eu retornei, eu estava mais gorda ainda e devendo mais do que eu devia antes. Porque eu ficava assim, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso. E aí acabava que eu passava mais tempo pensando em comida, que eu não deveria comer, do que seguindo o plano, seguindo o plano. E o plano, assim, era muito aquém da minha... Eu ia ter que me reorganizar. Enfim, aí procurei uma outra nutricionista. Aí foi, tipo, a mesma coisa, né? Falei, gente, não, vou pegar esses cardápios. Eu sei a função dos alimentos no corpo. Vou pegar e eu vou fazer a minha alimentação mudar. Vou me reeducar. Vou me reeducar. E aí tem uma foto que eu mandei para você, se depois quiser mostrar, que foi assim. A gente vai colocar para vocês aqui na descrição. Eu rejuvenesci assim, uns 10 anos, né? Nossa, eu tô para falar uns 15, 18. Vocês vão ver nos trechos que a gente for soltando, na descrição do vídeo, vocês vão ver essa foto. E aí, e essa foto do antes, não fui eu que tirei. Alguém que tirou e me mandou. Eu falei, não sou eu. A gente nem se reconhece, Não se reconhece. E não sabe, não sei como cheguei àquele tamanho, mas assim, eu sei que a minha vida era muito cansativa. Assim, porque eu carregava muito peso o dia todo. Mas aí eu ainda não tinha entrado o esporte na minha vida. Isso foi mais ou menos em que ano que você emagreci? Tem 10 anos. Essa reeducação alimentar tem 10 anos, forçada, né? Aí, com 36 anos, 34 anos, meu filho tinha 5 anos, minha filha tinha 8. Eu senti uma dor muito forte. Aí entrou a necessidade do esporte, veio depois, né? Mas aqui ainda não entrou. Eu senti uma dor muito forte no abdômen. Nisso você já tinha emagrecido? Já tinha emagrecido. Esporte nenhum, mas você já tinha emagrecido. Aí uma dor muito forte que eu não conseguia ficar com o corpo reto, assim, dor. Aí meu esposo me levou no hospital e lá não é rim, porque o local onde doía não era característicos. Aí me deram um remédio primeiro para sanar a dor, porque tava demais, né? Eu com os olhos fechados, eu chorava mas uma dor assim inexplicável. Aí pediram um ultrassom de abdômen total. Aí nessa mesma clínica eu fiz esse abdômen. Durante o ultrassom, a pessoa que estava fazendo o ultrassom falou: nossa, o seu baço é doente, tá cheio de nódulos. Eu acho que ela pensou que eu já sabia. Nossa, eu entrei em crise. Falei, meu Deus, como assim doente? A fala dela quase te deixa mais doente ainda. Falei, como assim? Aí entrei em desespero, porque na hora a gente pensa, né? Nódulo, câncer. No baço. Sim. Ferrou, já otimista que sou, vou morrer. Não, qualquer pessoa com uma frase dessa, né? Aí saiu, tinha muitos no baço,
Não, no baço, só no baço. Muitos de vários tamanhos. Sim. Aí procurei um hematologista e um gastro. Aí fui para esses especialistas, porque também tinha uma anemia acompanhando, enfim, todo um desequilíbrio na minha saúde. Aí, esse baço, não tem como fazer biópsia, porque ele é vascularizado, né? Então, eu tive que retirar, fazer uma cirurgia para retirar, para fazer a biópsia. Aí, tomei as vacinas e tal, fez esse exame e, otimista que sou, né? Sim. Falei, vou deixar uma carta para meus filhos. Olha só, já prevendo só o pior, né? A pessoa... Sempre o pior. Aquela que fazia uma limonada. Aí fui assistir, passou a culpa das estrelas. Eu falei, é um sinal. Aí é um sinal. Por que eu não cuidei da minha saúde? Aí vem todas aquelas torturas, aqueles o porquê. Aí foi feita a biópsia, deu inconclusiva. E muita oração, né? Aí a gente apela, né? Eu sou católica, devota, eu fiz todas as promessas possíveis, inclusive que eu ia ser uma pessoa esportista, que eu ia cuidar da minha saúde. Com certeza, nessas horas prometi tudo. E aí, quando deu assim, aí fez um outro exame histológico, mandou para fora, porque falou, gente, não tem explicação, porque é como se fosse um câncer, mas não tem o formato, não se encaixava em nenhuma doença. Falei, não, é um milagre, obrigado, Deus. Mas deixar exercício para outra hora, tá muito corrido, tem filhos pequenos, e a gente vai protelando, né? Sim. Aí veio de novo o segundo susto. Eu fiz um tratamento dentário e surgiu nódulos no pescoço. Aí dolorido, que é aquela íngua, né? Só que eu senti um caroço a mais que não doía. Ainda esperei um mês. Falei, às vezes é meio lerdinho, vai embora depois. Não foi. Aquela professora de biologia já sabe de todos os processos. O que está acontecendo assim? Nódulo, né? Aí já lembrei do pâncreas, do baço, né? Do baço. Falei, gente... Aí, ó, prometi, não entreguei nada. Dei o segundo puxão de orelha. Aí procurei um médico que me acompanhava. E aí ele pediu um ultrassom. No ultrassom deu vários nódulos, agora no pescoço. Tinha de um lado, do outro, na região abaixo do queixo. Aí eu falei assim, susto, nossa, aí eu de novo, agora otimista que sou, né? Agora eu vou morrer. Aí nisso a minha filha tinha 11 anos e meu filho... Ele tem 11 anos hoje? Não, ela tinha 11 e ele tinha 8. 3 anos de diferença, 8 e 11 anos. Aí fui, né? Aí levei, na hora, peguei o resultado, falei, preciso falar com o médico, que ele precisa resolver isso aqui. Sim, ele precisa. O médico precisa. Aí a secretária falou, não tem encaixe. Falei, então só mostra isso aqui pra ele, olha o tanto de nódulo que deu. Aí ela levou lá dentro, ele nem me viu, falou, não, fala pra ela procurar um especialista de cabeça e pescoço. Não é mais comigo. Não é mais comigo, né? Que era o meu ginecologista obstetra, né? Mas aí eu pedi porque eu senti, aí eu já estava indo, né, naquele exame de rotina e solicitei. Ele nem quis beber, falou, não, é comigo. Terceirizou. Procura outro. Aí, pelo convênio, tinha 3, para daqui 1 mês, 2 meses. Eu falei, otimista que sou. Até lá eu já morri. Aí eu falei, não, vou direto, né? Liguei num local onde é só de tratamento do câncer, né? Falei, vou lá. A hora que a menina... pessoa já pensando no pior. Né? Ela nem pensa, é uma inflamação. Não, é? Porque era uma inflamação. Isso, os nódulos, era inflamação. Né? Só isso. Ela não pensa, não, eu tô morrendo. Não, falei, a gente já mas é normal. Pensa, depois da primeira experiência que você tinha tido. Mas ainda bem que eu sou assim, porque eu fui atrás, né? Aí a hora que eu já tinha ligado pra tanta gente, a hora que a menina atendeu, eu não conseguia falar chorando. Porque eu já tava muito nervosa e pensando nos filhos. Falei, agora é a hora de eu escrever a carta. Aquela carta. Ai, gente. Aí ela falou, não, você pode vir amanhã? Falei, posso. Nossa, pensa num lugar que me atendeu assim, olha... Que bom. Muito bom lugar, né? Aí falei, posso. No outro dia fui, levei o exame. Ele pediu outros, ressonância. Aí não tinha só no pescoço. Tinha no pâncreas, tinha no...
no abdômen, tinha espalhado em várias partes, só não tinha no crânio e nos membros. Na verdade, estava assim, em todos os gânglios linfáticos estava, né, inflamado. Aí ele falou assim, olha, mas a gente vai ter que fazer uma biópsia, né? E você vem hoje à tarde. Nem perguntou, você pode vir hoje à tarde? Ele falou, você vem hoje à tarde. Aí eu falei, venho, né? Porque aí consegui alguém para ir no meu lugar, né? E aí voltei à tarde, marcamos a biópsia, né? Falei, vai tirar no pescoço, né? Um carocinho. Nossa, pensa numa recuperação. Mas foi feito, daí ele falou assim, olha, a gente levou o seu resultado até para um congresso e eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu falei, meu Deus, qual que eu vou escutar primeiro? Eu falei, pode escolher. Aí falou assim, olha, a boa não é câncer. Quase que eu falei, não quero nem escutar a ruim, já tô feliz. Certo, já tô feliz. Aí ele falou, a ruim é que não tem um medicamento específico, que você tem uma doença rara, autoimune, daquelas 1 em 1 milhão, tipo Mega Sena, mas não era. E a gente vai ter que fazer um tratamento com muito corticoide. E também não é aqui, porque aqui é um centro oncológico. E você não tem câncer, não é um câncer. Né? Então você vai procurar um reumatologista. Já me terceirizaram de novo. Aí procurei um reumatologista, deu certinho lá. Aí como eu já não estava tão apavorada, esperei chegar o tempo, né? Tipo, um mês depois, conseguia mas eu falo assim, cara, tudo é Deus na minha vida, porque olha... Ele tava te ouvindo o tempo todo e você aí... E eu, otimista que sou, ainda bem que ele é otimista mesmo, né? Aí fui no médico, pensa no médico maravilhoso. Aí ele pediu, olhou todos os exames, ele falou, não, que você tem uma doença rara, sarcoidose. Geralmente ela começa pelo pulmão, mas... Olha só. Você deve ser assim lá com cara, porque tá no... Aí ele falou, o seu tá no sistema imunológico, mas esses nódulos, eles são dormentes, mas ele pode manifestar em vários sintomas. Você não tem no pulmão, mas pode vir a ter. E assim, cada sistema que ele se manifesta é um sintoma diferente àquele sistema. Então, se saísse no coração, eu teria um problema cardíaco. No pulmão, dificuldade respiratória. No olho, divisão. Na pele, feridas. Então, assim... Aí eu não tinha muita escolha, né? Não tenho escolha. Eu tinha um filho de 8, uma menina de 11, né? E falei, gente, não posso deixar que isso toma conta de mim. Foi muito difícil, porque é muito corticoide. Muito. Ele falou assim, olha, a gente vai tomar todo dia. Aí um dia na semana eu tomava... Acho que eram 8 comprimidos, que é ele falou assim, a gente vai dar um choque de corticoide e a cada 3 meses, depois 6 meses, você vai repetindo esses exames de imagem para ver se ele está aumentando, diminuindo, estabilizando, que não pode aumentar. Sim. Aí, assim, dá muito efeito colateral, queda de cabelo. Eu tinha que fazer juntamente, em paralelo, um acompanhamento com o oftalmo. E com outro especialista, porque também pode atacar os tendões. Então, assim, foram vários especialistas me acompanhando. Sim. E fiz, né? Mas, assim, dava muita náusea, inchava demais, retém muito corticoide, né? Sim. Retém líquido. Aí tem vezes que meu olho estava embaçado. Eu falava, meu Deus. Agora eu vou ter um problema. Será que é a sarcoidose ou é o corticoide, né? E aí foi um tempo, aí retornei e ele falou assim... Olha, ainda não vamos fazer de imagem, esperar mais um mês, mas pelo resultado do hemograma tá melhorando, tá tudo ok. Aí foi... O start que te deu. Ele falou assim, de um jeito assim, que aquilo fala que entrou assim no meu coração, na minha alma, na minha essência. Falou assim, o melhor remédio... Para isso aqui? Para infecção, qualquer tipo de infecção. Aliás, o melhor remédio que existe... é o exercício. Olha só. Ele só falou isso. Não falou o que era para fazer, procurar, nem... Não só falou assim. Tipo de exercício, falou só o exercício. Cara, eu saí daí e falei, cara, exercício. Nunca fiz. Nunca tinha entrado numa academia. Nunca nem pensei. Confesso que eu falava assim, eu vou pagar para pegar peso, para fazer... Que bando de... né?
sem noção. E hoje eu sei que pessoas que estão dentro de uma academia são pessoas que querem melhorar a vida, que são determinadas, que são focadas, que querem uma saúde melhor, né? Claro que tem uns extremos lá dentro, assim como qualquer lugar. Mas eu vi a academia, na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, porque eu nunca tinha entrado em uma, eu pensava, o que eu vou fazer lá? Só tem pessoas lindas, malhadas, você humilhada lá, eu fico na minha casa, né? Na verdade, você não estava nem indo lá pensando assim, não, eu preciso disso, né? Você tava... Não, eu nunca fui, querendo ou não, aquele olhar lá da infância, né? Aquelas falas maldosas das crianças que acaba ressoando, né? Tava ressoando, poxa, o que eu vou chegar lá? Aquelas pessoas lindas, maravilhosas, vão me ver, quem é essa daqui? Né? Como assim? Né? O que eu vou fazer lá no meio de pessoas tão lindas? Querendo ou não, né, uma fala lá da infância que acompanhou na adolescência. Pode ser, eu nunca pensei nisso. Sim, é por isso, né, que quando a gente vem numa conversa de podcast, um compartilhamento de histórias, de experiência, é aquela troca, né? A sua troca comigo e a minha troca com você. Mas se você parar para pensar, foi ele desde a infância, aquelas falas, né, de outras crianças, de outros adolescentes, aquela sua atitude de... Até na família, né? Na família. Poxa, eu sou grande... Se você sobreviver à sua família, você aguenta muita coisa. A tudo, sim, com certeza. Dificilmente a gente vai estar ali em um ambiente onde o pouco que a gente for melhor que aquelas pessoas, as pessoas vão te incentivar a ser melhor ainda que ela. Dificilmente isso vai acontecer. Porque é aquele negócio, eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Então, a partir do momento que você, Valquíria, já por ser grande, né, se impor, você já conseguia se destacar... Pensa se fosse a Valquíria, né, esbelta, né, toda grandona e tal, ela ia muito mais além. Uma daquelas que não penteava nem cabelo. Pra você ver. Tem vezes que eu ainda saio sem pentear o cabelo. Mãe, cabelo. Pra você ver, né, que era aquele detalhe que ou a família induzia você a olhar pra isso, né, ou não, deixava. Aí meu esposo me acompanhou, falou, aí teve, né, eu pedi para uma pessoa, falei assim, me empresta a sua esteira. Não posso emprestar, porque outra pessoa pediu, eu não emprestei. E foi bom, eu falo assim, que a minha frase é um pé na bunda te empurra para frente. Sim, com né? certeza. Se você estiver soberbo olhando para cima, você cai. Se você estiver cabisbaixa, você também está desequilibrada e cai. Então, é olhar para frente, todo empurrão que você leva é para te jogar para frente. Eu falei, também não quero mesmo. Aí falou assim, vem aqui todo dia. Eu falei, gente, vou na casa da pessoa. Não vou. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar na academia, porque a prestação de uma esteira que corre o risco de eu nem usar é muito maior do que eu entrar. Falei, ai meu Deus, mas como que eu vou entrar aqui? Na academia, aquelas pessoas lindas. E eu precisava de alguém para ir, porque por isso que às vezes a gente precisa contar com pessoas que te apoiem, né? Sim, com certeza. Aí meu esposo foi comigo. Olha só. Foi 2 dias. Aí ela falou que... 2 dias, né? Depois mas eu falo assim... Ainda bem, né? Foi o que eu precisava, né? Um incentivo para eu estar lá. Hoje tem 3 anos que eu estou na academia, melhorei bastante. Depois tem fotinha também. Esse tempo aí que quando você entrou na academia, você chegou a se pesar? Ou você fiz tudinho. Então, quando a gente fala em peso, não mudou muito o meu peso. Mas a minha medida mudou. Porque, que nem eu falar, o volume de 1 quilo de gordura é uma coisa, mais que o dobro de que 1 quilo de músculo. Sim. Então, eu fiz uma academia, assim, excelente, que me acolheu, pessoas... Tenho amizades lá dentro, assim, olha, que legal. Da vida, de quando eu entrei lá. Aí, quando eu cheguei na recepção, a menina muito atenciosa também, falou assim, o que você quer fazer? Academia, o que tem? Não sabia, não tinha, não fazia parte. Do seu mundo? Aí ela falou assim, olha, aí ela me explicou tudo, falou, olha, tem zumba é uma dança tal, assim, tem um fit dance que é semelhante, mas trabalha mais cardio, mais coreografia mais marcado. Tem o funcional, que é uma professora tal. E então ela me apresentou todas as modalidades. Eu nunca tinha feito nenhuma, eu falei, eu quero todas. Ela olhou para mim, todas? Eu falei, vou todas, tem um pacote excelente, né? Aí meu esposo ficou com a musculação, eu fiquei com todas. Sim. Porque eu precisava saber o que era. Conhecer, né? Para saber o que eu gostava. Correr, eu já sabia que eu não gostava. Eu não
Se me ver correndo, corre também, que alguma coisa ruim aconteceu. Deu ruim. Então, assim, correr até hoje, não. Aí eu comecei a fazer todos e separar o que eu gostava do que eu não gostava. Então, eu gostava da dança, fiquei na Zumba, no Fit Dance. O funcional, eu, Valquíria, não gostei, porque fazia muita coisa ao mesmo tempo e tinha que ter já uma coordenação motora que também nunca foi meu forte, que a dança me ajudou, questão de lateralidade, de resistência, da respiração, coordenação motora. Sim, até porque a gente tem que pensar assim, uma mulher de 1,70 com ossos de médio a grande, independente... Canhota. Sim, independente de estar sobrepeso ou não, se você fosse peso adequado, ainda assim é difícil, né, a gente ter toda essa movimentação para zumba, essas coisas, né? Então você tem que... treino. E canhota ainda. Sim. Para um lado, eu sempre ia para o lado contrário, mas estava lá todos os dias. E acho que são 2 meses, 3 meses, que repete a biopedância. Sim. Aí a pessoa repetiu, falou, nossa, mas será que isso aqui tá certo? Falei, tá certo, porque eu venho todo dia, não falta uma. Um dia. Aí ele falou, nossa, olha. Que evolução. E o meu médico, né? Aí voltei, fiz os exames, ele falou assim, olha, eles estão reduzindo os nódulos. E o resultado é alguma taxa lá no hemograma. Falei, é de esportista. Eu com 3 meses, né? Falei, sou eu. Esportista sou eu. É porque a sua genética, querendo ou não, independente se é um sobrepeso, não, a sua genética de mulher alta, ossos médios a longos, já contribui para o esporte. Você só precisava identificar. Sim, identificar o que você gosta. E tem o ciclismo também. O ciclismo, assim, quando a gente era criança, a gente andava muito de bicicleta, eu morava na cidade do interior, Bandeirantes. E tinha um padre que ia lá e andava de bicicleta, aquele monte de criança. E numa praça, a calçada era muito alta do chão, não consegui fazer a curva. Nunca fui muito habilidosa em muita coisa, né? E aí me machucou, assim, da bicicleta entortar e eu me rastejar e deitar numa sombra e ficar esperando alguém lembrar. Porque era aquele monte de criança, até da falta, né? E daquele dia eu nunca mais andei de bicicleta. Nunca mais. Eu tinha acho que 8 anos. Eu voltei a andar de bicicleta aos 34. Porque eu tenho uma amiga que também me inspirei nela. Porque acho que a gente precisa de alguém para se inspirar, né? Sim, ela também tinha um sobrepeso. A Andréia, minha amiga do coração. A Soraya vai ficar com ciúme. E ela levava minha filha para o ciclismo. E aí eu levava ela, falei, não, vamos... Existia um projeto no Parque Ayrton Senna do ciclismo, que é a escola de ciclismo Marlo Freitas, que agora não tem mais, mas tem outros projetos de ciclismo. Foi o pioneiro, agora tem vários em vários locais. E aí a minha filha ia com essa minha amiga, né? Minha comadre, com as meninas dela, e levava, e tinha as competições, e eu sempre levava também, né? Sempre incentivei. Sim. E eu via que ela falava, mãe, vamos dar só uma voltinha. Aí foi lá no autódromo, eu falei, tá. A filha querendo a companhia da mãe, né? Então, eu falei, tá, filha, vamos. E aí saí daquele jeito, toda barbeira, toda... Falei, não, filha, calma, devagarzinho. Mas assim, já venci um trauma, porque eu tinha um trauma, né? Pelos filhos, né, por ela. E comecei a pedalar devagarzinho, investimos aí em umas bicicletas para ela competir. Tem várias medalhas. Aí meu filho também competiu, tem várias medalhas. Olha só. E eu cheguei a conseguir andar 40 quilômetros. Mas no começo eu saía da minha casa, eu andava acho que 10 quilômetros e não aguentava. Aí eu falei, a bicicleta que é ruim. Aí a gente vai lá e troca a bicicleta. Tudo né? A bicicleta nunca sou eu que não tenho resistência, né? A bicicleta é muito ruim. Aí trocamos a bicicleta mesmo assim, mas eu consegui andar um pouquinho mais. Eu falei, agora eu vou ter que andar um pouco mais, porque eu vou culpar quem agora, né? E aí, quando eu consegui chegar até o aeroporto, juro que eu cheguei lá, eu chorei tanto. E não é nem porque eu lembrei que tinha que voltar, é porque eu consegui. Porque tinha vencido, né? Aqueles quilômetros. Aí a minha filha, ué, mãe, eu consegui. Porque era uma vitória minha, né? Sim, aquela coisa pessoal, né? Que a gente não fica ali falando, olha, eu não ando de bicicleta, porque lá na minha infância eu caí. Fica à vontade. Porque lá atrás, quando eu tinha 8 anos, eu caí, sem, né, uma criança, eu ia fazer o quê? Só esperar por ajuda, né? Aí consegui andar 40 quilômetros com ela, voltei, sobrevivi, sem precisar de soro, nem respiração de oxigênio. Não chamou. Mas assim, falar assim, nossa, você gosta de pedalar?
Não. É vento, é sol, a minha resistência também não é... Eu tenho força, eu não tenho resistência, né? Mas os grupos de pedais são excelentes. Já participei de alguns, assim, eles apoiam, ajudam. Aí, tipo, põe na marcha leve. E aí eu tentando explicar que eu não tenho resistência, eu tenho força. Eu preciso acabar com essa subida rápido. Mas, assim, é aquilo. Você tem que procurar o que você gosta. A gente fala assim, vou fazer musculação. Fala, não, faz tudo. Faz musculação, faz luta, faz natação, caminha, corre, e aí você vê o que você gosta. Eu hoje descobri que eu gosto da musculação e com o tempo vira hábito. Mas assim, dizer, todo dia eu acordo motivada para ir malhar, não, porque rola uma dorzinha pós-treino, né? Que às vezes e querendo ou não, você ainda continua, né? 3 períodos trabalhados. Agora só 2, amém? Olha só, já deu uma diminuída, né? Faz um tempo. Sim, olha. E aí você tem 3 anos, mais ou menos, de musculação? Tenho 3 anos, estou na musculação. Zerei corticoide com 8 meses. Aí vai fazendo desmame, né? Porque ele gera dependência. Nossa, então fui fazendo desmame. Aí faço o controle anual. Só para o pessoal se situar aqui, a gente já volta aqui na história de que o exercício contribuiu para a autoimune dela. Então, ali de um coquetel, né, que ela tinha que tomar de corticoides, hoje você toma mais ou menos o quê? Nenhum. Nada? Gente, zerado. Hoje, o que ela gastaria com medicação, ela gasta com academia. Com pizza, eu como pizza. Por que aquele negócio? Uma coisa que a gente fala assim, nossa, você sofre? Como que foi? Não, e muita gente fala assim, o que você tomou? Até eu nem sabia que existia tipos de bariátrica, né? Sim. Então, às vezes, eu gosto um pouco, né, de rede social. Então, sempre eu tô postando o treino. E aí, depois que as pessoas falam, nossa, muitas. Nossa, eu me inspiro em você. Aí eu comecei a postar o treino, posto uns antes e depois algumas fotos, né? Mas aí uma vez eu abri uma caixinha de pergunta do mundo. Falei assim, vamos ver, né? Vou testar. Se ninguém perguntar nada, eu faço de conta que nada aconteceu. Mas vieram muitas perguntas. Qual bariátrica que você fez? Quanto tempo você fez bariátrica? Aí eu até falei assim, uma bariátrica que aí coloquei, marquei a professora de zumba, de fit dance. Participei de um desafio também. Dentro dessa academia tinha um desafio que mudou muito o meu corpo, né? Me ensinou também a... E para sua mente, como é que foi isso? Quando a gente pensa assim, poxa, hoje eu ia precisar assim, de um coquetel de corticoides. Hoje eu já não preciso mais, né? Querendo ou não, você acha que isso ainda não, né? Isso ajudou a sua mente falar para você, não, Valquíria, não é muito mais fácil eu ir lá para musculação? Ainda mais hoje que você gosta, né? Eu me manter na musculação, vez ou outra fazer um pedal ali, né? Nem que seja vez ou outra ainda faço um pedal para lazer, não mais tão sofrido, né? Né? Só para o pessoal entender um pouquinho ali a sua rotina. Hoje você já não toma mais corticoides, você tem a autoimune totalmente controlada. Tá controlada. Você não vive de brócolis e cenoura, você come normal. Só que eu falo assim, o que eu explico? Antes eu comia, tipo, uma pizza tem 8 pedaços, eu comia 4 a 5. Como é que hoje eu como 2, se eu for comer o terceiro, já não consigo. Então eu falo assim, que por ser um músculo, né, o estômago, ele como os músculos aumentam o volume, né, na musculação, ele também diminui. Não passo fome, assim, não foi fácil, não foi rápido, mas não é impossível. Isso que eu gosto de passar, não é impossível. Porque às vezes a gente vê os artistas ou na rede social, pessoas que a gente não conhece, né? E não sabe se aquilo realmente é verdade, se é uma montagem, se é só uma posição de foto, né, um ângulo, né? Sim. E quando as pessoas são próximas de mim, que elas conseguem ver... Que é real, né? Que é real, que é possível. Muita gente fala, o que você faz? Aí eu oriento dentro do meu conhecimento. Eu falo, olha, só não desiste. E acho que assim, o diferencial foi quando eu vi o resultado. Olha só. Não só no resultado ali da autoimune, mas o meu resultado em frente ao espelho. Sim. E eu falo sempre assim, tira foto. Sim, a foto é a melhor coisa que tem. Porque eu odiava agora, não posso ver um espelho, um cenário que eu tô lá tirando foto. Porque é aquele negócio, pessoal, hoje a gente tem vários métodos de avaliar a evolução do paciente, né?
No online, então, a gente não está com o paciente ali para ficar pesando ele, tirando medidas. Qual que é o comparativo dele? Fotos, antes e depois. Me manda uma foto de como você está hoje, daqui 30, 40 dias a gente vai tirar outra foto. A foto é você com você mesma, não é ninguém te falando, fazendo medida em você, não é você subindo na balança. Esquece a balança. Principalmente quando a gente tem uma pessoa que dá musculação. Musculação e balança não combina. Não combina, eu aprendi isso aí com o tempo. E muita gente fala, mas eu tô fazendo e não tô emagrecendo. Fala, não, tira a foto. Tira a foto, porque músculo roupas, e gordura tem volume diferente. Roupa que você tá ali guardando um tempo, que nem você lembrava que você tava guardando, mas quando você olha, você fala, vou colocar, vai que, né? E ela entra, é a melhor coisa. É um padrão excelente. Mas até eu falo assim, a gente não percebe que as roupas, elas, o tecido, dependendo do tecido, ele vai te acompanhando no crescimento, né? Então, eu falo assim que as roupas que são mais molinhas também não ajudam muito, porque você não consegue perceber. Né? Então, é foto. É foto, né? Foto. Fala, põe um shortinho, um top que mostra mais e tira foto. Um biquíni também é a foto pra você. Ou um biquíni, porque a foto é pra você. É pra você. Ninguém vai ver, né? A não ser que você queira, ninguém vai ver, né? E aí, Valquíria, só para o pessoal entender, como é que é a sua rotina hoje... independente, tá certo? Errado aqui, eu sou nutricionista, mas você não tá falando com a nutricionista. Não. Aqui não existe nutricionista. Como é que é mais ou menos ali o que você come, o que você gosta de comer? Porque aquele negócio, a gente não tá falando de atleta, gente. A gente não vive do corpo. A gente tá falando de uma mãe, de uma profissional, de uma pessoa que saiu de uma autoimune e hoje não tem mais todo aquele coquetel de medicação, que ela conseguiu isso sozinha praticamente, com o exercício, um exercício que ela se identificou, um exercício que ela gosta de fazer, que é aquele negócio, todo dia levantando, hoje tem academia, hoje eu vou lá sentir dor, meu músculo vai arder. Não é assim, não é assim com ninguém. Mas ela vai do mesmo jeito, porque ela viu que foi isso que tirou ela daquele coquetel de remédios, foi isso que leva outras pessoas, a sua filha, né, também... A sua filha se inspira. Eu acho que isso aí também, né? Me ajudou, né? Contribuiu muito, me incentiva muito. Ela vai. Uma marombinha mais fominha do que eu. Ela fez muitos exercícios, que nem eu falo, né? Na minha época escolar não tinha. Então ela já fez ciclismo, ela já fez Muay Thai. Ela já fez balé. Olha que legal. Então tudo que tem, filha, vamos. Aí fez um mês, gostou? Não gostei. Ótimo. Meu filho também, já fez, ai mãe, eu quero ir. Aí ele fez um treino, não musculação, porque ele tá 11 anos, não é legal, né? Mas aí lá fez um treino, expliquei a situação, porque meu filho tem sobrepeso, hoje ele faz um tratamento para obesidade. Sim. Bem complicado, mas no caso dele, como ele já estava pré-diabético, e assim, a alimentação dele... como eu tenho uma noção, uma consciência, né? Não Você já ajuda cuidando, né? Mas mesmo assim, porque o médico me ensinou que é a genética. É uma doença que tem que ser tratada. Porque essa doença desencadeia outras. Né? Mas é aquele negócio, né? Querendo ou não, ele tem uma mãe que veio um pouquinho da situação, que ele superou aquilo, aprendeu o que deu certo. E ele já estava sofrendo. Na escola já tinha bullying. Aí um dia ele chorou, eu não queria muito ir na escola. Eu falo, João, você tem que ir porque você é saudável, tem 2 pernas, 2 braços. Ele, mas eu sou gordo. E começou a chorar. Aquilo ali me cortou. Falei, nossa. Acaba com qualquer mãe, né? Eu já passei por isso. Falei, então tá bom, João. Vamos então. Aí a gente tenta, mas como é uma doença, é uma falta de hormônios que não chega no cérebro, então não depende só... Não é só dele. É um caso médico que hoje ele está tratando, ele emagreceu já 8 quilos. Olha só, tá muito bom. Não é um tratamento fácil também, né? Mas vai superar. E ele foi para academia comigo num treino adaptado, mas ele não gostou. Ele gosta do judô, porque ele é forte também, ele é grande, forte. Da turma da sala, sempre ele é o maior. Mas ele já sofreu bullying, isso a favor, né? Eu falo, usa a favor. Isso, deixar ele no esporte que ele Mas se difícil, porque acho que cada um enfrenta as dificuldades de uma forma, né? Então eu conseguia, na minha época, né, impor respeito de uma forma que hoje, se ele fizer,
É polícia, não pode. Tudo, né? Conselho tutelar, né? Tudo aquele negócio, Então. aquele mimimi que a gente já conhece, enfim, que a gente não precisa nem entrar em detalhes. Mas aí vamos lá, hoje a Valquíria é professora, que já trabalha em períodos mais tranquilinhos, 2 turnos, 2 turnos. Hoje ela faz musculação. A sua rotina alimentar, você ainda continua fazendo 4, 5, 6 refeições no dia? Continuo. Faço de manhã, não tem como, não tem jeito, eu preciso dessa. Eu acho que é um hábito, né? Sim. Que é diferente já dos meus filhos, que eles de manhã, quando eu levei ele também no nutricionista. Então tinha que ser de manhã, no meio da manhã. Mas de manhã eu fazia ele comer, ele não conseguia, não descia, dava até ânsia nele. Falei, bom. Não então, tem como eu forçar. Fisiológica, tem que adaptar. Não tem que adaptar, que na idade dele também é muito difícil. Eu só consegui esse tratamento com ele porque ele passou pela triagem batido, mas também a idade dele não permitia, mas como ele já tinha feito os exames, e o médico, eu falo também que é Deus. O médico falou assim, mas ele tem 11 anos, eu trato a partir de 12. Ele falou, você falou para o pessoal da minha recepção? Eu falei, mas não briga com eles. Olha a situação do meu filho. Está com 60% do corpo de gordura, doutor. Por favor, não me abandone. Aí ele falou, tá bom, mãe. Vamos fazer. Aí, mãe. Vamos fazer. Mas eu vou falar com ele como se ele tivesse 12 anos. Porque ele tem 11 e fez em fevereiro, né? Então, ele fez 11, né? Não é 11 para 12, né? E tá fazendo, né? É bem responsável ele. O médico explicou bem certinho para ele que é uma doença, né? Para mim também, porque eu, embora seja da área da biologia, essa conexão de hormônios com alimentação, com células inflamadas, eu não tinha conhecimento desse ciclo, desse circuito, eu não era a par. Sim. E aí, hoje, quando a gente tem a Valquíria ali que tá na musculação, hoje você faz mais ou menos quantas vezes por semana? Então, na pandemia eu conseguia, né? Porque a gente faz os horários, né? Aí, como eu trabalho de manhã, à tarde e um dia só à noite, eu tenho um dia à noite, eu vou no horário que dá. Então, assim, eu só não deixo de ir. Você vai independente do horário, tem semanas que eu consigo ir 3 vezes, tem semana que eu consigo ir 2, tem semana que eu consigo ir 1, tem semana que eu não consigo, né? Mas aí eu procuro fazer um ciclismo, né? Até para ir com as crianças, né? Esses dias a gente fui até o aeroporto, voltei tranquilo. Eu até lembrei, falei, nossa, pensar que um dia eu chorei tanto aqui que eu consegui, agora, ó, tô de boa, bem suave, né? Pena que tem que voltar, né? Chegou, né? Mas brincando. E voltei tranquilo. Então, hoje, assim, aí eu falo, né, que a gente o nosso corpo vai se adaptando, né? Tanto ele vai se adaptando para uma vida que você não percebe que você está engordando, que a gente não vê, eu não via que eu tava daquele tamanho. Hoje eu olho as fotos e falo, não acredito. Aquele tamanho você lembra? 100? Mais de 115, talvez 110. E hoje, qual que é o seu peso? Tô com 90. Nossa, olha só. Mas assim... Muito menos, né? Aqueles 110, 115 eram manequins, 54, 56, com aquele botãozinho assim. Vou te abandonar. E hoje tem um 44. Nossa. Tem vezes que aumenta um pouco mais o peso. Claro que a gente faz um controle da balança, né? Sim. Porque hoje eu já sei o que é o peso, o que é... Sim, e aquele negócio, né? Igual você falou, tem dias que eu não consigo ir nenhuma vez por semana, né? Então, assim, realmente vai oscilar, às vezes, 2 quilos para mais, 2 quilos para menos. Na pandemia eu conseguia 3 vezes, fazia a dança. Aí a minha academia também não tem mais a dança, então eu tô só na musculação. São vários fatores. São vários fatores. Aí eu prefiro continuar nessa que é mais próxima da minha casa, porque se eu for numa mais longe, eu sei que vai ser mais difícil. Então tem que ir dentro da minha realidade, né? Sim, com certeza. A minha filha me abandonou, falou, vou para outra. Mas acho que, assim, muito... gratificante, não é só as pessoas que se espelham em mim, que falam, por isso que eu gosto de postar. E com bariátrica? Teve bariátrica? Não, nem balão, nem medicação. Aí perguntaram também, mas o que você tomou? Falei, então, não tomo nem creatina, porque eu esqueço. Não tomo nada. Não tomo nem corticoide, porque não preciso. Glória a Deus. Não tomo nada, nem chá. Mas você toma chá, eu odeio chá, porque a minha infância inteira foi chá de não sei o que, com não sei o que lá.
garrafadas da vida. Não suporto, não desce. Chá, como de tudo, como pizza, como lanche. Claro que quando eu vou pedir um lanche, eu não vou pedir um que tenha salsicha, que tenha bacon, calabresa. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Então, quando a gente pede lanche em casa, salada. Sim. Tem a salada, a carne, o pão, né? Antes não, era o X-tudo, com muita maionese. Então, as pessoas que tudo não sou um exemplo, não sou um padrão, não sou assim, mas eu sou melhor do que eu era antes. Eu prefiro postar passar uma imagem que é possível, mas sem detalhar, né? E tentar influenciar a alimentação de alguém, ou até mesmo porque se você for colocar um conteúdo, você tem que ter propriedade daquilo, técnico, né? E aí eu acho que não cabe a mim, né? Porque eu acredito que o meu processo teria sido muito mais fácil, né? Se eu tivesse tido uma orientação adequada, né? Sim. Então, assim, eu fui movida à sorte, né? Força de vontade, né? Aproveitar as oportunidades, né? Fazer do limão a limonada. E assim, toda oportunidade eu tentava reverter para uma melhoria, né? Mas isso é uma coisa minha, né? Sim, com certeza. Até na alimentação, quando eu participei do desafio, né? Aí tinha aquela marmita, que a gente estava comprando a marmita fitness, né? Aí em casa, nossa, eu virei o girai aquele dia. Aí eu comi um pedacinho do bife, acho que era do João. Aí já, como que vai emagrecer desse jeito? Você come sua marmita e come o bife? Falei, você quer ver que eu vou emagrecer? Você quer ver? Até a família. Mas é sempre assim. Olha, não me provoca. Como é que é pra você? Sempre tem aquele pessoal, sempre tem o vizinho, tem a tia, o tio, a prima, a amiga, que sempre dá uma cutucada. Isso acontece com você? Olha, tipo assim, se cutuca, eu nem percebe, passa batida e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, eu não me incomodo muito com muita coisa. Às vezes tem alguns comentários, assim, que eu... Que, tipo assim, né? Não deixa me afetar. Eu sou outra pessoa. Eu falo, por isso que eu falo, o importante é você estar bem consigo, né? Não pode, mas você não está de dieta? Não, estou de reeducação alimentar. Mas vai comer isso? Não está de regime? Não, estou de reeducação alimentar. E está dando certo, vai lá no meu Instagram, vai lá, olha. Então, assim, acho que não dou essa abertura, esse falo também, não deixo me abalar, e se me incomoda, você já resolve na hora? Não, eu pego pra mim, pra uma mudança, que nem, desse jeito não vai emagrecer. Eu falei, quer ver que eu vou emagrecer? Eu vou te mostrar que eu vou emagrecer. E eu pego como um desafio, não pego nunca fui assim de pegar pra me vitimizar, porque assim, ou eu pego aquilo ali pra eu sofrer ou pra me superar. Sim, com então certeza. Eu sempre vou optar por sempre consigo tentar, né? A gente tem que tentar superar. E assim, eu não tive... Quando veio essa doença, por exemplo, eu falei, gente, meu filho tem 8, minha filha tem 11, né? Eu preciso mudar a minha vida. E aí veio essa fala, e hoje ser exemplo para ela, né? Ela não via a hora de fazer 12 anos para entrar na academia. Hoje ela fez 15 e ela vai e acaba, assim, depois que você percebe a diferença, aquilo se torna gratificante você ir fazer, porque você sabe que vai dar resultado. Né? Não é tão rápido, né? Fiz os 3 primeiros meses, assim, falando, gente, que eu tô... Tem dia que eu tô lá malhando, falo assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí eu lembro do que já passei, de como eu era, falei, lembrei. O real motivo do porquê você né? tá lá. Mas não é assim, eu amo o que eu falo. Não, às vezes a gente tem que fazer, faz porque tem que fazer. É igual né? Que nem, eu não gosto de comer... Não, tem que gostar, você tem que comer. Porque... Até meus alunos, assim, e assim, onde eu entro nas salas hoje, porque assim, começou na pandemia essa mudança. Então, hoje que eu estou mais em sala de aula, toda sala que eu estou, eles estão falando de musculação, de academia, estão perguntando da minha filha, estão perguntando... Aí, às vezes, eu mostro a foto e falo assim, não, gente, faça e tal. Aí, como eu falo tem uma disciplina em determinada turma que eu falo dos tipos de alimentação. Aí, tem alunos que chegam em mim e falam, professora, comecei a academia. Olha só. Mas está doendo tudo. Eu não aguento. Eu falei assim, está doendo? Pensa que é porque o músculo está trabalhando. Então,
algum conhecimento que eu tenho, eu falo, Sim, vou orientando, falo, não desiste, tira foto. Tira Sim, foto e não desiste. é na foto que São você vai 3 meses para começar a surtir efeito. Não pensa que porque a gente quer tudo muito rápido, né? Por isso que eu acho que tem tanta medicação, tanta cirurgia, tanto procedimento. Porque a gente demora tanto para chegar naquele ponto e aí de repente você quer do dia para o outro mudar totalmente, reverter. Anos, né, então assim, a reeducação alimentar tem 10 anos. Né? A musculação tem 3 anos. Sim. Então já tem um tempo ali, né? Tem um tempo e uma mudança assim. Hoje, quando você olha para a Valquíria de antes, quando a gente pensa assim, reuniões, festa de aniversário, né? Confraternizações no geral, né? Não sei se na escola tem, entre os colegas de trabalho, essas coisas, nas festas de aniversário. Você lembra como é que era o seu comportamento antes e como é seu comportamento hoje? Por exemplo, se antes tinha uma confraternização no trabalho, eu chegava lá com centro de salgado, com refrigerante, tal. Hoje não, hoje eu já nem levo isso ou eu levo outra coisa? Como é que é? A gente procura, né? Até teve a confraternização que minha filha foi. Falei, não, vamos fazer um lanche natural, com frango, cenoura, e as pessoas vão gostar, né? Sim. Mas assim, eu não radicalizei, né? Então, vai ter uma confraternização, eu como de tudo. Mas é a quantidade, o que muda pra mim, Valquíria, né? Continuo comendo pizza, mas eu não como mais 5 pedaços. Continuo comendo lanche, mas não é aquele x-tudo com muita maionese. Então, assim, continuo comendo uma carne, mas hoje eu já não como carne com arroz, com mandioca, então como a carne com mandioca ou a carne com arroz no final de semana. Desculpa, nutricionista, mas eu como uma carne com gordurinha. Me perdoe, mas nutricionista não tá aqui. Eu como uma costelinha, que é uma delícia, mas assim, não sofro. Porque aquele negócio, o paladar tudo não mudou, equilíbrio, né? O paladar não mudou. O que mudou foi a escolha de volume, as misturas, né? Se era todo dia ou se era 2, 3 vezes por semana, né? Enfim, isso que mudou. Eu falo que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Sim, Também não como e depois fico sofrendo. Ai, meu Deus, agora eu comi, o que eu vou fazer da minha vida? Não. Aí eu procuro fazer um pouco mais de cardio naquela semana. Eu fazer meia hora de esteira, vou fazer 1 hora. Ou se eu fui 2 vezes, vou tentar ir 3, né? Vou deixar alguma coisa para depois, né? E tentar ir 3 vezes. Mas assim... aí eu até fui no médico nesse que acompanha o João, né? Aí fui toda, né? Emagreci. Ele falou, mas dá para emagrecer mais. Eu achando que ele ia me elogiar, né? Eu falei, não, mas eu vou, doutor. Mas assim, só para dizer assim, que eu já melhorei bastante. Ele, não, melhorou bastante, parabéns. Mas ainda dá para emagrecer mais. Sempre dá uma cutucada a mais, né? Mas no geral, assim, então, o que você fazia antes e o que você faz hoje não se tornou um problema, né? Não. Exatamente. Mudei as quantidades, né? Mas nada que mudei as quantidades, né? Se comia lanche no meio da semana também já não tem mais, no final de semana. A gente opta por fazer em casa um hambúrguer caseiro, né? Alguma coisa mais assim. Mas não deixei de comer nada, não sofro, não faço aquelas dietas de restrição, aquele low carb, de jejum intermitente, não, nada, nunca fiz, não. Até porque, galera, a gente tem aqui uma pessoa, mãe, uma profissional, ela não é atleta, ela não vive do corpo, né? Ela queria mudar o que ela via ali, melhorar uma condição de saúde, reverter aquele estado de todo o coquetel de medicação. E é isso, tudo isso ela alcançou, o objetivo alcançado, bateu a meta de saúde, né? E hoje, assim... E de brinde ainda melhorou o corpo, né? De brinde melhorou a estética, né? Com certeza. Melhorou muito. Eu falo assim que a gente muda por dentro, depois muda por fora, né? Muda a cabeça. E tem 2 formas. Ou é por amor, porque você sabe que precisa, mas essa consciência... Eu acho que tem que vir de pequeno já, incentivando o esporte. Por isso que eu crio meus filhos diferente do que eu fui criada, né? E mesmo assim eu tenho um filho obeso. Sim, né? porque aquele negócio, mas estou acompanhando. Que você teve esse acesso, né? Foi depois da autoimune que surgiu a necessidade da chave de virada. Então, seu filho ali já tinha o quê? 7, 8 anos? Mas depois da pandemia que ele
foi engordando também bem mais e ocorreu um descontrole alimentar ali. O problema dele não é nem a qualidade do alimento, porque a qualidade do alimento eu conheço, na minha casa ela tem. É a quantidade por conta da obesidade, que é uma doença, e os hormônios que não chegavam no cérebro dele falando que ele estava saciado. Então, assim, ele comia e já estava com fome, e eu não entendia, falava, é impossível, João, e até me arrependo, mas eu brigava com ele porque eu não tinha o conhecimento. Né? Você acabou de comer ele, mas eu estou com fome. Hoje eu sei que é o hormônio que não chegava, né? E que era por uma correndo atrás, mesmo, uma disfunção. Né? Então, com certeza. Então, são várias coisas que influenciam. E aí, gostou do nosso papo? Gostei. Galera, então se vocês quiserem conversar um pouquinho com a Valquíria, como ela falou, ela não coloca no detalhinho ali para não influenciar ninguém, até porque o que deu certo para ela, às vezes não vai dar para você. Mas a gente viu aqui uma pessoa que não fez bariátrica, não usou medicação, uma mãe, uma profissional que trabalhava em 3 períodos, hoje ela está ali 2, tem os altos e baixos de toda mãe, de toda profissão. Tem dia que consegue se exercitar, tem dia que não, tem semana que não, e ainda assim ela continua, né, com aquele pensamento, ela já não tem mais pensamento, vou parar, vou desistir. Não, é impossível. Isso já não faz mais parte, porque né? Torna-se uma rotina, né? Sim. Um hábito. E depois que é hábito, tanto o hábito saudável quanto não saudável, é difícil você mudar. Sim, com certeza. E sair do ciclo. Sim, e hoje você já conseguiu instalar o hábito saudável, né? Que é bem isso mais que saudável. Que faz não sou um exemplo, né? De 100% saudável, mas eu de hoje sou muito mais do que a de antes. Para você mesma, né? Então, qual que é o seu @do Instagram? Valquíria Soares. Então, para você que quiser conversar com ela, saber um pouquinho de detalhe a mais ou detalhe a menos, enfim, né? Ver como é que é para ela ali no dia a dia, enfim, você que se identificou, que está passando ali de repente até por uma autoimune e acha que é impossível disso ser revertido. A gente tem aqui um exemplo de 1 em 1 milhão que conseguiu zerar a corticoide. Então, assim, se você acha que para você já não tem mais solução, a gente tem uma pessoa aqui que está mostrando e está falando que sim, tem solução. Ela se achou na musculação, mas de repente você vai se achar em qualquer outro esporte, né? Então, se você quer conversar um pouquinho mais com ela, quer saber um pouquinho mais dos detalhes que a gente não falou, enfim, só encontrar ela lá no Instagram, @Valquíria Soares, tudo junto, sem underline, sem nada. Sem nada. Então tá, galera, eu no caso aguardo vocês no próximo episódio. Quer deixar um alô, alguma coisa, tchau? Só dizer que é possível e que a melhor parte disso é você ser exemplo para os seus filhos. Sim. Que eu acho que isso é o mais gratificante, que não deixa eu parar ou desistir, que eu optei por vencer a doença, que eu optei por mudar de vida. E com isso também eu acabo incentivando, influenciando outras pessoas. Às vezes eu estou desanimada, alguém fala assim, nossa, que legal, admiro você. E são várias pessoas, não só amigos, mas desconhecidos, né? Também falam, nossa, que legal, que bom que você conseguiu. E isso dá um incentivo pra gente também. Porque às vezes é normal, a gente dá meio cansado, dá uma desanimada, né? Sim, super normal. Super normal. Acontece, acho que em todo esporte, né? Sim, com certeza. Galera, então esse foi o 3º episódio do NutriCast. Não deixe de compartilhar com seus amigos, de comentar aqui o que vocês estão achando. Se precisar achar a Valquíria e não conseguir, comenta aqui abaixo desse vídeo que a gente ajuda vocês. E até o próximo NutriCast com a Glauciane Norte.